Estamos começando mais um QuebraCast e eu sou o Jonathan Lázaro, proprietário da Persona Vitrum. Nesse podcast a gente vai falar sobre assuntos relacionados à construção civil, como economia na sua obra e a contratação de melhores serviços. Com as nossas conversas, eu vou te dar a melhor ferramenta para fazer a melhor escolha na sua obra. Eu queria primeiro agradecer a PK Filmes novamente por disponibilizar todo o estúdio para a gente fazer a edição. A BG Vídeos também vai fornecer todo o material aqui que a gente vai demonstrar para vocês. Érica Amorim por estruturar todo o nosso projeto, por ser nosso produtor, estruturar tudo certinho pra gente e fazer isso possível. Lembrando que a arrecadação desse podcast, a PK Filmes vai disponibilizar toda para as vítimas do Rio Grande do Sul, tá, gente? Então, vamos lá. Eu tô aqui com o Adriano. Tudo bem, Adriano? Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Tudo bem. A Mayara também. Bem. Eles são da LD Vidros, especialista em cobertura. Cobertura é um assunto assim que não dá para fazer só em um podcast. É muitos detalhes, né? Que a gente tem que tá sempre observando. Mas nesse podcast vai dar 5 dicas para você para começar ali analisar quem você vai contratar. Vamos começar falando nisso, né? O início ali da contratação com vidraceiro. O que você precisa estar observando para depois a gente pensar em material, em vidro. Tem muita coisa, é um assunto muito complexo. Mas antes, Adriano, como você começou no vidro? Conta um pouco da sua história pra gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, produção aí. Todos envolvidos aí. Eu comecei no vidro, cara, com um amigo, né? Lelei, amigo meu. Lelei do Jato. Isso, Lelei do Jato, famoso. Todo mundo conhece ele, né? Menino gente bom. Boíssima. Gente bom. Tem um que fala mal dele. Ando por ele, tem um. É um cara muito justo, né, no que faz, é profissional demais. O que acontece? Eu tava minha filha tava para nascer e eu precisava de alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa, tinha que trabalhar. Aí que dá o start, né? Quando tem aí, uma fralda para comprar, sim, aí fui não pode mais brincar. Não pode, né? Quando vai para essa parte aí de fralda aí. Aí o que eu fiz? Fui no Lelei. Fiquei lá pra ele, falei, olha, Lelei, tô meio complicado, não arrumo serviço. Ele falou, cara, peraí. Ligou pra um rapaz, falou, ó, tá precisando aqui, vai lá e faz um teste. Aí, isso é uma vidraçaria. Uma vidraçaria, aí fui lá. Mas antes disso, eu já trabalhei. Trabalhei de montador de móveis, eu joguei bola. Mas bem ou mal? Eu joguei, falaram que era bem, né? Quem? Eu joguei um ano no Guarani de Campinas. Eu sou Ponte Preta. Brincadeira. Mas eu... Ponte Preta. Joguei lá, mas aí o joelho não... Sabe, a gente pensa que é o sonho de todo mundo ser jogador. Aí saí de lá, desgostoso, zoei o joelho, e o que eu fiz? Comecei a trabalhar com móveis, com meu pai. Então você sempre flertou assim com a construção civil, sim, né? Sempre pra montagem, porque verdade é que não tinha outra opção, só sabia jogar bola. O que eu fui fazer? Fui fazer isso, montagem. Aí também vi que não era meu ramo, não era pra... Tava legal. Não era aquilo. Tava desenvolvendo. Sim, não... Até montei alguns, até hoje em dia monto os guarda-roupa lá de casa, compro, eu só monto. Monta ou não, Mayara? Eu Monta. Monto, né? Até monto, pego mas lá e cai? monto. Nunca... Não, então tá bom. Tem um lá que faz uns 10 anos que nós tem, né? Muda de lugar pro outro. Coloquei PU. Aí o PU é a solução, né? Aí o que a gente fez? Aí o Lelei falou pra mim ir lá, e fui lá, fiquei 3 meses, gostei, só que se eu não tivesse persistido nisso, eu não ia ser vidraceiro. Tinha um rapaz lá, ele tinha acho que uns 50 anos de idade. Eu fui pra ser ajudante dele, né? Não sabia nada. Sim. O que ele fez? Pegou, eu falei pra ele me ensinar, né? Como que monta um box, cara? Era um box só. Coisa assim. Como é que monta um box, pá? Ele falava que se eu quisesse, eu tinha que aprender. Aí ele ia cortar o material, medir, eu ia olhar, ele não deixava, ele escondia. Por quê? Eu acho por quê. Hoje que eu entendo por quê. Por que eu acho que ele fazia isso? Porque ele achava que alguém eu ia tomar o lugar dele. Coisa falada até no episódio com o Henrique. Sim. Você pode estar lá até voltar a ver. Acho que você não sei se você eu vi. E a gente é mesmo boa. Gente boíssima. Foi incrível o episódio. E
A gente falou a mesma coisa. Então, O mesmo assunto. Né? sim, então, A dificuldade do pessoal entender que o mercado é vasto, né? E cabe todo mundo, né? E o aprendizado se vira uma parceria, né? sim. Futuramente. E eu peguei e ele não deixava, e um dia ele ficou doente. Adoeceu, ficou uma semana. Aí o rapaz que eu trabalhava falou, e agora, cara? Não tem quem vai fazer o serviço? Eu, por trabalhar com ele um mês, falei pra ele, eu monto o box, dá essa oportunidade pra mim. Sim. Ah, você monta, sabe? Meio que desconfiou, um mês já. Falei, pode deixar eu montar. Vou falar pra vocês. Hoje eu gasto uns 20 minutos pra montar um box. Não, Se eu gastei, não acho que uns... existe 20 minutos num box. Monta. Com ajudar... carregar o vidro lá em cima. Não, assim, eu falo 20 minutos assim, Jonathan. A partir do momento que eu tô lá, eu abro o kit, é 20 minutos. Consigo montar. E eu também tenho um ajudante que é demais, minha mulher me ajuda. Depois que ela veio pra me ajudar também, sacanagem. Aí voltando, o que eu fiz? Fui e montei. Demorei umas 2h30 pra montar, mas montei. O meu primeiro eu demorei... Também era... Não, o primeiro box que eu montei era de 2 folhas de correr. Era 2 folhas. Eu demorei 6 horas. Não, 4h30, pra falar a verdade. Um pouquinho só mais que eu. Só um pouquinho. É porque, eu já tinha noção de montagem de móveis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você começa... E antigamente os boxes vinha com... Pra você montar passo a passo. Sim. O manualzinho. Então fica mais fácil. Montei. Aí já entrei... Aí depois passou uns 3 meses, já me achava um vidraceiro. Entrei em outra empresa falando que era vidraceiro. Eu sou montador. Aí o cara falou assim pra mim, então você pega e monta lá uma janela pra mim. Eu demorei 3 horas pra montar a janela. Uma janelinha de 4 folhas. Beleza. Aí trabalhei também com esse cara 1 ano e depois eu fui pra uma empresa bem mais estruturada. E aí eu fiquei lá 14 anos. É legal falar essa parte que todo mundo tá falando agora. Oxe, eu tô vendo o Adriano aí, mas trabalhava pra outra vidraçaria, não era LD Vidros, né? Não. Ou a parceria também que tem com a Persona, né? Sim. Não é da Persona, né? Não era LD, era Y Vidraçaria. O Adriano, gente, ele começou com prestação de serviço e assim, eu pelo menos sou até suspeito, mas é o cara mais requisitado quando se fala em cobertura. Acho que passou por diversas vidraçarias grandes, né? De alto padrão. E assim, e por isso, às vezes você tá vendo a cara dele aqui e você fala, pô, mas esse cara trabalha em outra vidraçaria. Não, Sim. Ele presta mão de obra Pra bastante vidraçaria. Fazia isso, né? Fazia. Isso. Tem a parceria tá falando da história, tudo, História, trabalhei pra algumas vidraçarias aí, várias me atendeu no que eu precisava e várias ficou meio que na saudade lá e, sabe, não me agregou a nada. Mas... Continuando, instalou a janelinha lá, pegou a janelinha, mais 4h30 na janelinha, ele caiu nessa ou não? Não. Não, né? Não caiu, porque aí eu já fui para outra empresa mais firme, já mais forte, e já fui ali na certeza do que eu tava falando. Aí sim, aí de lá para cá, aí há 10 anos eu faço cobertura. Saí da empresa, que eu tinha 4, 5, 6 anos lá na empresa, saí da empresa para fazer cobertura. Eu fazia cobertura retrátil naquela sacada, trilho de sacada. Era loucura. Sim. Mas era um negócio funcional. Tinha informação. Uma coberturinha pequenininha é bacana, mas uma grande já não resolvia. Não vai resolver. Aí comecei a aperfeiçoar ideias, conversa com um, conversa com o outro. Foi pra isso. Aí agora, graças a Deus... tá falando aí, eu tô fazendo essa conta aqui, 20 anos de carreira. 20 anos já. 20 anos. Cobertura, hoje o box é em 20 minutos, a janela é em 30. Ah, a janela é rapidinho. Com a mulher já também já ajuda bastante. Você, Mara, fala um pouco sobre você, como você teve esse contato com a construção civil, né? Com o Adriano. Não com o Adriano, com a construção civil. Vamos deixar isso no particular. Eu conheci ele trabalhava nessa vidraçaria, né? Na vidraçaria já. Na lotérica. Ah, legal. Ia todo santo dia lá na lotérica para poder fazer jogo. Ia fazer jogo. E aí de lá a gente foi ficando junto, né? Uhum. Aí a gente teve as crianças, né? Tem 2 agora. E ele falou, sai da lotérica
e vem trabalhar comigo na vidraçaria. Eu fui trabalhar com ele numa vidraçaria, acabou não dando certo, ela fechou. E aí eu fiquei em casa. Sim. E aí depois ele falou assim, não, vamos a gente mesmo, nós dois juntos, abrir uma coisa pra gente, a gente... E como foi isso, assim, você achou que teve muito preconceito com você estando na obra com ele, muitos impedimentos? Isso aí Sim. teve. Bastante, que eu já fui com ele fazer mão de obra, porque ele prestava serviço para outras vidraçarias também. E até pessoas, né, o próprio dono da vidraçaria não queria que ele me levasse, não, para prestar serviço. Falava pra mim, eu te arrumo um ajudante, pode deixar sua mulher em casa, não sei o quê. Eu falei, não, mas se não for minha mulher, é assim, eu sou assim, bem família. Se minha família não cabe, pra mim não serve. Pode me pagar milhões. Pago pra você R$70 a peça, que geralmente paga 30, 40. Pago R$70 a peça, eu não fico. Se minha mulher, que é minha ajudante, hoje eu arrumei uma ajudante certa, se ela não tiver comigo, eu não tô em lugar nenhum, entendeu? E a gente chega na mão de obra, né? Como é difícil ter mão de obra, né? Alguém confiável, um ajudante, para você tá realizando tudo, né? Nem tudo dá para fazer sozinho, você precisa tá com alguém, né? E é incrível também como a vidraçaria também não consegue trabalhar isso pro lado positivo, né? Além de ser uma coisa ultrapassada já, as vidraçarias podiam trabalhar essa imagem pro lado positivo, Sim. né? Sim. Do próprio serviço. A gente vê hoje, a gente presta serviço, né, juntos, né? A gente faz algumas coberturas. E como que é a aceitação, né? Que você estando lá na obra, né? Como o cliente fica mais seguro estando uma mulher. Sim. E a Maiara aqui, gente, ela faz tudo, tá? Desde carregar vidro, cortar alumínio, carregar alumínio, tudo. limpeza, também dá muito ideias ideias também muito boa também, e sempre tem uma voz, né, com a gente, né? Eu tenho 20 anos, mas não sei tudo. A gente sempre, cada dia a gente vai tendo uma experiência diferente e vai vendo que a gente não sabe tudo. Não é porque eu tenho 20 anos que eu sou o melhor. Não sou o melhor. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, dia a dia, o tempo. Que nem a Maiara teve um serviço aí que eu fazendo errado, ela falou assim, faz assim pra ver se der certo. Aí eu fiz o que ela falou e deu certo. Mas aí eu sempre sou um cara brincalhão, eu falei, não, eu que falei. Mas não foi ela, entendeu? Então tem coisa que opinião, não adianta. Não adianta eu não querer ser o bonzão que eu não sou. Nunca vai. Exatamente. Isso aí ninguém é melhor que ninguém. Sempre tem que aprender alguma coisa. E todo mundo é substituível. Isso eu escutei da empresa. Sim. Eu saí de lá e falei assim, vocês nunca vão achar um cara igual eu. Igual eu nunca vai achar mesmo. Sim. Ninguém é igual ninguém, entendeu? Mas achou um cara lá e a firma tocou. Então, hoje em dia, você tem que fazer a sua parte mesmo e ser profissional, né? Exatamente. E o resto é... Então vamos lá, gente. Ó, vamos agora falar sobre 5 dicas sobre cobertura. A gente vai começar falando sobre, na hora da contratação ali, onde a gente vai avaliar o vidraceiro, como você avalia a empresa que está fazendo o seu serviço para fazer uma boa escolha, né? A gente vai disponibilizar uma planilha com todas essas dicas. Vai estar disponível em todas as redes sociais da Persona Vitrum, Facebook, Instagram, YouTube, site www.personavitrum.com.br, onde vai estar todo esse conteúdo detalhado para você. Pode quebrar então, Adriano? Pode, vamos quebrar. Então vamos quebrar então. Vamos. Primeira dica. Assim, a empresa veio, apresentou, chamei ela para fazer o orçamento para mim. Eu acho que a primeira dica aqui, NR35. Muito importante. Muito importante. Muito importante. Quando eu comecei, para mim isso daí é coisa de louco. Não precisa disso não, mas precisa. Precisa. Por que precisa? Porque eu fui fazer o curso. Sim. E eu vi alguns acidentes que teve lá por não ter isso aí. Se o cara tem isso daí e não segue essas normas para fazer... É porque, gente, assim, a cobertura é trabalho em altura. Sim. Não tem como fugir. Não tem como fazer uma cobertura no... E a gente pode falar de NR01, 06, que também são NRs importantes, mas a gente não tem espaço para falar de todas. Mas a primeira que a empresa precisa ter aqui é a NR35, além das demais. ASO e toda a documentação necessária para evitar esses acidentes. É muito perigoso. Acho que a Mayara também pode falar um pouco também, porque assim, o quão... vamos lá, Mayara. Tem medo de altura, Mayara? Tenho bastante.
Eu tenho bastante. E como é difícil, né? Sim. É arriscado, né? Eu falo, eu não me coloco, às vezes estou lá montando com o Adriano, né? E Sim. eu falo pro Adriano ali, eu não piso. Sem um colete, eu não piso ali, né? Põe Sim, A gente tem que trabalhar com cinto de segurança, né? Porque, querendo ou não, tenho 4 passarinhos pra cuidar, né? 4 filhos, tenho 2 com a Mayara. O LD já é por causa disso, né? Lívia e Davi, é os meus mais novos que eu tenho com a Mayara. Legal. Então, tem que ter cinto, tem que ter segurança. E lá eles também ensinam até o jeito certo de segurar a escada. Tudo, né? tudo. Eles ensinam tudo no curso, Tudo né? tem uma técnica, Sim. né? Sim. Para você correr menos risco, né? Que eu falo que é gerenciamento de risco, né? Sim. Ainda mais obra em grande escalão assim, que a gente fala que a cobertura, fechamento de fachada, são obras assim que, você piscou, pode acontecer um acidente. Eu até falei no episódio com o Henrique que na obra você não pode, às vezes você não é gentil. Às vezes você alerta a pessoa e é rápido, né? Sim. Você é mais energético. E depois a gente conversa, tá tudo bem, tudo, mas ali é pra segurança. Porque o vidro, você bobeou com o vidro, desrespeitou o vidro vai te cobrar. A gente tem várias histórias aí várias. que é bem complicado, né? Sim, sim. Então, assim, o cinto é importante, os equipamentos de segurança, né? Mas, além disso, a empresa ter o curso de NR35. Não adianta também, vamos pôr, eu te dar uma Ferrari e você não saber dirigir essa Ferrari. Então, não adianta a empresa ter os equipamentos de segurança, usar o colete e ela não ter o curso específico. Porque a gente vê ele amarrando em lugar que não é para amarrar, fazendo diversas coisas que a gente pode pôr na internet. Aí você vê diversos vídeos, né? Que todo mundo corre risco nessa obra, né? Sim. Tanto o cliente de um processo futuro, né? Quanto a vidraçaria também com o prestador de serviço, o próprio vidraceiro ocorrendo, acho que é o principal aí, Sim. o risco de vida. Está trabalhando em altura, pode cair e machucar alguém fora do condomínio. Não é só ele, né? Cai alguma coisa lá embaixo. Diferente de um trabalho interno, né? De um box, alguma coisa que ali você está controlando o risco, né? Você tem mais controle do risco. Além de chuva, ventania, tudo isso, gente, é bem complicado. Antes de fazer o curso também, história rapidinha aqui, eu trabalhava na empresa e o cara tinha que pôr o cinto. A gente tava trabalhando no shopping à noite. O que o rapaz fez? O segurança passou, viu a gente, saiu, ele pegou e amarrou o cinto na própria escada dele. Eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa errada. Se o cara passar aqui vai dar problema, entendeu? É esse tipo de coisa que tem muita gente que leva na brincadeira, mas é sério, cara. Exatamente. Isso é sério, você cai aí de 1 metro, 2 metros, dependendo do jeito que você caiu, bateu a cabeça, acabou, irmão. Exatamente. Isso, exatamente isso, gente. E não tô falando de, às vezes, um prédio muito alto, 5, 4 metros, que é perigoso. Eu tô falando de 1, 2 metros. 2 metros de altura, do jeito que você cai, já machuca. Aí o vidraceiro perder uma mobilidade, que a ferramenta dele de trabalho, né, é muito perigoso. E o cliente também, né? E o cliente ali se responsabilizar por isso, né? Que o cliente, se ele não se atenta nisso, que a empresa tem na NR35, ele também é corresponsável também pela obra. Essa foi a primeira dica. Então a NR35 é bem importante, né? Certo. Além das outras NR normativas que a gente podia falar aqui, mas a gente não tem tempo. A segunda, saída de fuga. Essa é muito importante. Essa é boa, né? É muito importante para tudo, né? Até o Henrique comentou no outro episódio lá que eu assisti sobre o espelho. Não sobe. Por isso que eu falo, a gente tem que se atentar a tudo. Mede escada, mede elevador. Tudo tem que ter. Se não tiver. Não acontece. Porque dá problema. Às vezes você vai subir pela escada. Aconteceu de quebrar um vidro, né? Quebrou o vidro. Isso aí é tudo. Mas tava com a película, né? Com a película. Toda a cobertura a gente põe 2 películas. Uma de segurança tem que ter, toda a cobertura PS4. tem que ter. E a gente coloca também uma que diminui 80% do calor. Isso quando a gente fala do vidro temperado, né? Temperado. E que é outra mística também, que o cliente acaba achando que o laminado é mais forte que o temperado. E não é, né? Não é bem assim. O laminado é um vidro de segurança, o temperado é de segurança quando se põe em película, né? Mas é um vidro mais forte. Mais resistente. Inclusive o Vitor Lopes,
vai estar aqui conversando com a gente um pouco sobre vidro, né? Que vai se aprofundar. Fera, o Vitor é fera. Vitor Tá aí já também 20 anos no mercado, já também entende tudo de vidro, todo mundo conhece também. Bonito, rapaz, bonito. Aí eu já não sei. Aí é com você e com a Maiara, né? Mas enfim, o Vitor vai estar aqui com a gente no episódio, né? Aí a gente vai discorrer mais sobre o vidro. Porque eu falo, cobertura é um tema assim bem longo, é muitos detalhes. É muita né? coisa, muita coisinha, coisa, né? Muito detalhe, porque se você não ficar atento àquele detalhe, sim, pode acontecer um e acidente. a saída aí, de né? fuga, né, para o cliente que tá escutando a gente, para o público, o que é saída de fuga? A saída de fuga nada mais é, gente, do que o espaço onde o vidraceiro vai ter para levar o vidro até a obra, levar todos os equipamentos até a obra, né? Então você fala, Jonathan, por que isso é importante? Porque se o vidraceiro profissional não se atenta nisso, ele não, às vezes ele vai precisar de um enguiçamento, Sim. às vezes não vai dar certo o projeto. Já fugiu do orçamento. Já dele. foge do orçamento dele, não consegue entregar, se foge Aí do orçamento. Aí é onde que tem muito cara que abandona a obra, que né? abandonar. Porque na empolgação, Sim. eu já fiz isso, tá? Vou confessar. Na empolgação, vamos fechar. Entro dentro do carro, faço orçamento dentro do carro, falo, não vi a rota de fuga. Volto e vejo a rota de fuga. Para explicar pro cliente que não dá para ser do Que jeito não que você dá. falou que ia ser. Exatamente. Aí você já perde o profissionalismo. Exatamente. Aí já vai procurar o Zezinho fala, não, dá para fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer, lógico que dá. Acho que- Não, o cara falou que não dá sim, a Dá. gente espreme aqui, mas não Tipo, faz também. dobra o espelho, É. né? Vai É fazer. complicado. Se você não tiver isso aí, noção, tem que medir tudo, mede tudo. Pô, até com a trena ali, já mede, já foi medir, já pega a trena, já mede o elevador rapidinho. Se tiver que voltar, fala com o cliente, não dá pra fazer assim, tem que ser assim. Se o cliente não quiser, aí vai atrás do Zezinho. O Zezinho às vezes consegue fazer, né? Porque a gente também não dá pra fazer milagre. O Zezinho aqui é o termo que a gente usa aqui internamente, que é Os literalmente aventureiros. o aventureiro. É aquele, o vidraceiro que trabalha sozinho, né? É. Trabalha sozinho. Aquele que nem ele falou no começo, né? Que 3 meses já sabe de tudo. já sabe Eu fui um Zezinho. Já foi um Zezinho, Sim. já, né? Não vou criticar, mas eu fui um Zezinho. tio. Mas em obras assim de grande escala, né? Que é a cobertura, que precisa ter um gerenciamento, precisa ter uma empresa para gerenciar todos os riscos dessa obra, né? Cobertura, fechamento de fachada, né? São obras assim que você precisa ter. Pele de vidro, são obras que Sim. tudo você precisa, além do profissional, você precisa ter um gerenciamento e demonstrar tudo para o cliente, né? Ó, é isso. A gente vai até aqui. Isso aqui já não depende de mim, precisa de um outro profissional para fazer esse serviço, né? Porque tem vidraceiro que quer fazer tudo, né? Faz elétrica, faz alvenaria, pintura, Sim, faz tudo, né? tem. E aqui então falamos sobre MR, saída de fuga. A terceira dica, material. É importante também, né? Sim, O material é muito alumínio. importante, muito importante. Todas as coberturas que eu comecei a fazer, para mim não dá dor de cabeça, que já deu Sim. cobertura. Por quê? Porque eu tinha uma sociedade com um cara e o negócio dele era mais baratear. Vamos baratear, nós cobrou 10 mil ali, vamos baratear, nós vai gastar 2 mil, bacana, fez, acabou. Mas não é, tivemos problema. Por quê? Parede fina de alumínio. Vamos pegar as amostras dos alumínios para a gente Sim. mostrar para o pessoal aqui, que é uma Ixi. parede fina e uma parede grossa, né? Porque assim, o detalhe é muito imperceptível, Sim, né? sim. Talvez aqui na câmera não dê nem perceber. A gente está falando, gente, de 0,8 uma parede fina, até uma parede grossa se considera com 1,8 até 3,0, né? Já é uma coisa legal. Mas tá? faz diferença, né? Faz muita diferença, Jonathan. Trouxe esse pequenininho aqui, ó, pra gente ver. Esse aqui é E pequeno esse- mesmo. Eu uso também esse daqui, ó, Sim. com essa Estria. aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o fino, ó. Esse aqui é a parede fina. Isso aqui, gente, é usado o quê? Para box, janela. E esse aqui é um tubo já mais reforçado com estrias. A estria, tá vendo? Aqui tem 4 estrias aqui que ela vai fazer um reforço que vai aguentar o peso, tá? Esse daqui eu já vi cobertura com essa, Jonathan. Se você pode acreditar. Essa é a régua. É a régua. Réguinha. Essa aqui é a régua. Já A famosa fizeram régua. com esse. Baratear preço. Para baratear. O que, para vocês entenderem mais ou menos. Vamos pôr uma cobertura aí de 7 metros de largura por 3. 7 de comprimento por 3 de largura. Sim.
Vamos fazer ele com um vidro laminado de 10 milímetros. Gente, dá mais ou menos... eu vou fazer uma conta aqui. O Vitor é até melhor para fazer essas contas aqui. Mas eu calculo aqui 1 tonelada. Nessa medida. Nessa medida. Eu calculo 1 tonelada em cima da cabeça do cliente. Você fala vidro, já calculando vidro, alumínio. Vidro e alumínio. Sim, é muito peso, né? Muito peso. Aí você imagina, você que tá aí, pondo 1 tonelada no alumínio com a parede fina. Gente, vai dar vazamento. Não vai aguentar, Jonathan. O que acontece? Quando você coloca ele aqui, você vai ter que pôr o quê? Igual uns postes no meio da casa do cara. O cara não vai querer isso. E não aguenta também. Só de se apertar que você já vê. A parede é muito fina. Sim. Aquele ali não. Aquele já é mais robusto. Uma coisa mais diferenciada, né? Sim. Ele já vai aguentar, né? Sim, aguenta o Você pode peso. escolher com estria, né? Que dá Sim. esse reforço, ou com a parede mais grossa, né? Mais grossa. Tem uma parede mais grossa que essa daí. Por isso que é bom especificar o material, né? Pro cliente. No orçamento. Porque, orçamento. Porque pode ter gente que coloca isso, né? Tem gente que coloca de 6 milímetros, né? Temperado. E é perigoso também, né? E não coloca nem película. Eu vou disponibilizar na planilha, gente, um cálculo feito pelo site da Sebrae, tá? Lá no site da Sebrae, qualquer um pode ter esse acesso. Você, como cliente, consumidor, também pode ter esse acesso. Você põe a sua localização, quantos metros está essa cobertura, informa em que lugar do Brasil que você está, que a Sebrae vai disponibilizar todos os cálculos para você. O vidro adequado, se vai suportar, tudinho de graça. Tá? Na planilha vai ter esse site, tá? Para vocês. Então, é um material muito importante. E a gente está falando da estrutura de alumínio, né? Se a gente falar de vidro, então, aí, a conversa vai longe. Vai longe. Quarta dica. Anotação de responsabilidade técnica, ART. Tem que ter isso daí também, né, Jonathan? Hoje em dia, se você não tem uma segurança para o cliente e para você ali... Sim, eu sempre falo para todos os meus clientes, né, que a ART, a arte, que pode ser emitida por um arquiteto ou um engenheiro da construção civil, hoje a gente tem a parceira com o Arthur Reis, que é o nosso engenheiro, também brevemente vai estar aqui também falando um pouquinho mais. E eu prefiro o engenheiro nessa ocasião, que é uma obra com cobertura, fechamento, que é o conhecimento ali que eu confio mais. Eu não estou falando que o arquiteto aqui não tem essa qualificação ou não, tá? Mas eu prefiro o engenheiro civil para fazer isso. Eu sempre falo para o cliente o seguinte: tem alguém comigo. Sim. Não sou só eu. Sim. Tem um engenheiro que também é responsável, que vai trazer mais segurança para o cliente. É mais garantia também. Mais garantia. Eu fecharia com um cara que tem uma segurança. Aí entra de novo aquele negócio do Zezinho. O certo é o quê? Fecha com quem te dando a garantia, um suporte, se acontecer qualquer coisinha. E a gente também costuma fazer o quê? A gente dá a garantia pro cliente e a gente tem também a limpeza pós-obra, o contrato de limpeza. Porque é igual você comprar um carro. Se você não der as manutenção nele... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai quebrar, e aí, quebrou, ué. E aí, você não fez a garantia, faz um terminho ali, o rapaz exija dele, se ele puder. O contrato, né, de prestação de serviço. Sim, né? se ele conseguir um contrato para você, bacana. Se não contratar também, acho que é muito... tem que ter, né? É o certo. Acho que nem... É o Mas certo. a pessoa vai falar, se você está fechando uma cobertura, você precisa ter um contrato de serviço com além das garantias. Sim. Né, de material, de escolha, tudo que ele te ofertou, das responsabilidades também, com o prestador de serviço que vai estar realizando lá. Sim. Mas aí também entra o Zezinho também, né? Que pode cobrar bem mais barato o valor. Você cobra um valor e o Zezinho vai e cobra mais barato para poder fechar a obra. E não tem nada disso, já né? perdemos muito serviço, né? Por causa disso. Já perdemos. Ou ele tem, mas não tem um contrato bem feito. Sim. Né? Ou o quê? Ele... para fugir do preço, né? Você fala, né? A gente só... Pô, Jonathan, ficou muito caro. Adriano, ficou muito caro. Gente, pesquisa de mercado. Vai atrás das referências, né? E você vai pôr ali no equilíbrio, né? Não tem como... Sempre vai ter um Zezinho que vai estar 10 mil e uma obra desse porte, dependendo, né? Vai estar 20, 30 mil. 30 mil, sim. Sempre a mais. Mas a pessoa tem que ver ali o contrato, né? Fechamos uma obra em Diadema bacana. Por quê? Porque o contrato, tem um contrato ali, tem o seguro da obra, tem uma garantia, tem uns 10%. Se a gente não cumprir aquele
prazo, multa, né? de 10%. Isso aí tudo você mostra pro cliente que você é uma empresa competente, empresa séria, não vai dar golpe. Empresa entendeu? que não fala, eu falo pro cliente, empresa que não fala de multa e garantia, tem coisa errada. Dá uma olhada. Eu já tenho muitos clientes aí, nós já fizemos aí, não sei se você já, antes da nossa parceria, você já deve ter conhecido muita gente que não conseguiu, o cara pegou o dinheiro e foi embora, Sim. e não fez o serviço, é complicado. Por isso que eu falo, hoje em dia, se você tem tudo isso aí em mãos, contrata quem vai te atender. Quem vai atender. Acho que se a gente está falando que os requisitos, né, para você na hora da contratação da sua cobertura, que você precisa ali já pondo na régua, pondo na balança, qual o profissional que está preparado para te entregar isso e qual não está. Sim. A gente tem mais outros itens também sobre vidro térmico, vidro laminado, Sim, vidro tem temperado, película. Tudo. A gente tem outros também, mas para você iniciar a contratação, vamos combinar assim, iniciando a contratação, entrou na minha residência, já pega o vidro assim e fala, você tem tudo isso? Tenho. NR. Passo depois. Entendeu? Já pede tudo. Já sim. pede tudo. Vai ter um serviço de qualidade e de segurança. Se o cara tem isso tudo aqui, pode contratar. Segurança para o cliente. Pode contratar que... E depois a gente vai ter outros episódios também que eu vou chamar o Adriano também para o durante a obra, o que prestar durante a obra, né? Sim. O pós-obra, né? Sim. Então, assim, é um assunto muito complexo, que a gente vai dar uma introdução aqui hoje, né? Já para o cliente ter um norte para onde ele se orientar. E a quinta e última dica, que eu acho que também essa aqui é muito importante. Sim. É o silicone. Sim. Gente, eu vou até pegar aqui, tá aqui atrás de mim. Até você comentou no outro episódio aí, com o Henrique. Silicone é tudo, irmão. Silicone é tudo. Pra uma cobertura, pra um box, o que seja. Se você não usar o melhor, você vai ter dor de cabeça. Que eu tô tampando a marca, né? Quiser patrocinar a gente, pode patrocinar. A gente tá aceitando contato@personavitro.com.br. Pode mandar lá que a gente tira essas tarja preta aqui, tá? Então aqui, ó, gente, a gente tem dois tipos de silicone aqui. Um industrial, para estrutura, esse aqui, para estrutura, e esse aqui que é o mais comum. Tá? O PU40, que o pessoal fala. Como você comentou no episódio do Henrique, gente, usar o PU40 aqui, um silicone acético, dentro de um box, vai atender mais do que suficiente. Atende. Agora, se você usar esse aqui, esse silicone, em uma cobertura que vai tomar chuva, sol, o que vai acontecer, Adriano, com ela? Ele vai esfarelar todo. Não aguenta, né, a pressão. Não aguenta, não adianta. Esse é para box. Já é até específica, muito silicone específico que é ali. Mas nem tudo que tá escrito ali é o que vai funcionar. Sim. Agora, aquele ali é bacana. Aquele ali é um silicone estrutural próprio para isso, entendeu? Mais resistente ele. Ele é mais resistente, ele é mais denso, né? E eu falo para todo cliente, né? A garantia de 60 meses, porque vamos lá. A cobertura, onde vai dar problema numa cobertura ou uma manutenção? Jonathan, dá... Instalou certinho, corretamente. O que vai dar problema? Numa fixa? Sim. Ou numa móvel? Não, a móvel geralmente... Onde vai dar uma manutenção? Geralmente a móvel dá no quê? No motor. Sim. Que tem gente que acha que é pra ficar brincando, né? Tipo, a criança vê ali, viu que abre e fecha, fica apertando. Motor não é pra isso. Fala, é o sistema como se fosse o portão de casa. Abre, né? Abriu, fechou. Fechou, acabou. Não tem isso. Ficar brincando lá, aperta, fecha. Isso aí não aguenta, nada aguenta, né? E o silicone mesmo. Depende do... Sim, silicone dá um vazamento, né? Dá vazamento. Por isso que a Persona Vitro, tanto a LD também, a gente dá garantia de 60 meses, né? Porque a garantia de 60 meses, gente, 5 anos, é onde esse silicone aqui, se você utilizar o silicone estrutural, é onde vai dar, você vai ter que fazer a aplicação novamente. É 5 anos. 5 anos. É muita coisa. 5 anos. Para você ter uma garantia dessa de 5 anos. Esse aqui, o PU40 tradicional, quanto tempo você acha que vai dar uma manutenção? Daqui
2 anos? 1 ano? Não, acho que dá um aninho aí, tá? Um ano. Já tá. 1 ano. Já tá, Você começa já a vazar. Vai ter o vazamento. Você olha por cima, já tá tudo preto. Não é um. Não Não é você o vai caso. começar a gastar com manutenção. Sim, aí você sofre, aí você já não arruma, acha mais onde é o ponto do vazamento. Com aquele silicone ali, você veda perfeitamente. Se vazar em algum lugar, você já sabe de onde tá vazando. Com esse daqui, já você não vai ter essa eficiência aí de... Não vai ter, não adianta. Mas hoje em dia você tem que ter esses requisitos, né? Então vamos reformular aqui, revisar. NR35, saída de fuga, o alumínio mais resistente, arte e o silicone. Essas são as 5 primeiras dicas da série da cobertura, tá, gente? Vai estar tudo disponibilizado nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e nosso site www.personavideo.com.br. Tudo bonitinho para vocês, essas 5 dicas, além do site da Sebrae disponível para vocês consultarem, tá bom? Agora, Adriano, vamos lá. É hora do deu bom ou deu ruim? Conta pra gente a história. Eu vou até pedir a cerveja. O Adriano não bebe nem a Mara, mas vou pedir até uma cerveja para começar esse quadro nosso. Conta a história pra gente. Deu bom ou deu ruim? Então, Jonathan, essa aí deu bom, graças a Deus. A gente foi chamado por uma empresa para fazer uma manutenção numa cobertura. Sim. Chegamos lá, tinha ferros. O cara montou a cobertura e colocou ferros No meio, né? no meio para segurar o vidro. E essa Porque tava cedendo. Esse era o quê? Manual. Aí a moça lá, a dona, falou assim: puxa aí que você vai ver que ela não tá correndo bem. Na hora que eu fui puxar, ela já saiu do trilho. E os ferros que ele colocou, o que ele fez? Colocou 2 ferrão no meio, pediu pro dono abrir o buraco, colocar 2 ferros, chumbar e colocou roldanas ali pra quê? Pra ficar melhor pra... Nossa. O que eu fiz? Falei pro cara. Ele falou: cara, era meu sonho. Eu não tenho mais um sonho desse. Eu não quero mais saber dessa cobertura. Se você falar pra mim que vai ficar bom, vai. Se não ficar, não tá bom também. Pra mim, eu já tô desgostoso disso. Sim. Eu peguei e falei pra ele assim: se o senhor pode confiar que a gente vai fazer o serviço e vai ficar bom. E não precisa o senhor me dar nada agora. Não me dá nada e a gente vai fazer o serviço. Fazer a entrega do serviço. E se o senhor falar: nossa, gostei, beleza. Resumindo, desmontamos tudo. Só a de gente tá domingo. falando assim, domingo, sábado, domingo. Sábado e domingo, trabalhamos sábado e A domingo. gente tá falando dessa cobertura, ela tinha ferros, né? Sim. E era manual. Sim. E o problema é o quê? Que ela não tinha sustentação dela, né? Não aguentava por causa da Sim. parede fina. Por causa da E também vazava nela, né? Vazava. Porque não passou o silicone, né? Tava sem a vedação. Acabamos de falar de parede fina, né? É. A parede fina não vai dar o quê? A sustentação do vidro. O vidro, Não qual que era a aguenta, espessura? de 8 8 milímetros. O vidro de 8 milímetros. Cada peça, Jonathan, 1,20 por 1,40. Ficou 3 peças de 1,20 por 1,40. 3 peças, depois 3, 6, 12 peças, velho. Aí ele fez a fixa, 6 na fixa e 6 na móvel. Não tem o que puxa aquilo. Então a abertura o quê? Ó, parede fina, ficou. Não aguentou o peso dos vidros. Não. A abertura manual, por conta de ter utilizado o vidro errado para fazer a abertura manual, ou não ter feito a queda, né? Sim. Correta, ficou pesado para uma abertura manual. Ele fez a queda, para descer vinha fácil. Agora para subir, Não subia. não subia. Qual foi a solução? Como você solucionou isso para o cliente? Deu certo no final? Deu certo. Deu. Reforcei, né? Desmontei tudo, a parte móvel toda. Desmontamos tudo, a parte móvel. Sábado e domingo. Ainda bem que eu estava com a minha esposa, né? Não tive problema. Não teve problema, né? Às vezes eu jogo futebol, tava no pagode, mas não. Não tinha Tava problema. trabalhando. Tava trabalhando. Mas ela... também não deixou também sozinho no domingo também. Não. Aí o que aconteceu, John? Desmontei tudo. Aplicamos a película também. Aplicamos película, porque ela falou que não aguentava Virou um estender forno. roupa. Não aguenta estender roupa aqui, é muito quente. Falamos pra ela da película. Colocamos a película. Outro assunto legal também da película térmica. A película térmica, ela garante o fabricante até 80% da redução do calor. Enquanto os vidros refletivos da Sebrae garante até 20% até 30%, né? É uma diferença muito grande. Eu tenho mais abertura no cliente, quando a gente explica isso,
em vender com película térmica. Sim. Né? Por mais que o vidro refletivo você não tenha nunca a manutenção numa película, a sensação térmica da película ela é bem maior do que o próprio fabricante. A gente está falando isso com o fabricante. Eu acho que se eu não me engano, é 30% que diminui o calor. Sim. Claro, só agora... interromper, mas vai depender se o vidro é laminado e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, a gente está falando aqui, né? A película assim ainda está ganhando, né? Sim, é bem melhor. Aí, fizemos isso aí, não queria motor, não tem motor, vamos para um motor. Colocamos o motor, hoje em dia tá lá, feliz, voltou o sonho dele, realizei o sonho dele, né? E tá lá, funcionando a cobertura e graças a Deus Meu Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. E como isso... Que nem o Henrique falou no outro episódio. Nada ruim pode falar, né? Mas sempre tem uma coisinha ou outra que não dá certo. Ninguém é perfeito, igual eu falo, todo mundo erra. Mas a gente erra tentando acertar, né? Mas... E isso é importante, né? Entregar, né? Entregar. Por mais que você gaste e trabalhe lá e não consiga. E você sabe disso, mas, gente, depois que você faz a contratação da cobertura, o profissional não faz adequado a cobertura. Sai mais caro você refazer a cobertura. Sim. A gente está falando de desmontar toda uma estrutura e montar. Não? Sim. Por isso que eu falo para todo cliente, toma muito cuidado na hora da contratação. Hoje o mercado em si do vidro, a manutenção é o quê? É cobertura e sacada. É onde a gente tem mais a demanda. Sim. Por quê? Porque não há gente qualificada para atender todo mundo. Tá? Essa é a verdade. Não é todo vidraceiro que sabe fazer dessa cobertura. Então acaba sobrando para gente que não sabe fazer e gerando manutenção. Né? A cobertura, tanto essa cobertura aí quanto a sacada. Né? A sacada, vou até deixar aqui um gancho aqui para o Vinícius Ramos, da Vini Vidros, vir falar um pouquinho mais com a gente sobre a sacada, que ele é especialista em sacada, manja tudo de sacada, é o Vinícius. Eu nunca vi um instalador instalar como ele instala, viu? Sim. Além de bonito, né? Bonito, igual você. São o Backstreet Boys do vidro. Só pessoa bonita, né? E instalando. Outra coisa também, sacada, né? Eu nunca gostei de sacada, Jota. Aí aprendi, cara, a fazer. Tô aí no ramo devagarzinho, Vinícius fica meio assim, mas falei, não, deixa eu aprender. Ele fala, não, fica na cobertura. Aí, mas vamos aí. Tem mercado pra todo mundo. Tem, né? pô. Tem, só brilha pra todos aí. Esse negócio de egoísmo aí. Trabalhei numa vidraçaria que era do lado da outra. O cara ficava bravo, o cara teve até problema, pô. Porque ele trabalhava do lado, tinha uma vidraçaria há anos lá. Ele tinha uns 10 anos, ele tinha. O outro rapaz alugou 3 casas pra lá, alugou. O que a pessoa fazia? Ia lá, fazia orçamento nele e ia pra outra. E o cara ficou com problema, teve depressão. Eu vejo muito isso no mercado. O vidraceiro se preocupa muito e há muitas críticas. Pô, fulano tá fazendo mais barato. Sim, isso fulano tem tá fazendo isso. Então eu vou abaixar também, vou entrar nessa competição. Gente, não é essa a guerra. Sim. É você se qualificar, aprender, fazer treinamento para entregar um serviço melhor, para agregar valor no seu produto. Que nem da cobertura, eu fiz curso. Eu não vou entrar num ramo 10 anos, falar assim, eu monto cobertura de olho fechado. Não, isso aí é tudo, fiz um curso, eles dão um curso lá, eles explicam, eu fiz ele 2 vezes, o mesmo curso, porque a primeira vez que eu fui lá, virou sensação, todo mundo queria cobertura, eu fiz 2 vezes. Tinha muita gente no dia que eu fiz, tinha 30 pessoas, não dá para você aprender. No outra vez que eu fui, tinha 10 pessoas. Porque muita gente, o que fez? Correu. Viu que dava problema, correu, né? Mas Então é isso, gente. Quero agradecer de novo ao Adriano. Tamo junto. Muito obrigado, Adriano, por estar comparecido, acreditar no projeto. Tamo junto. A Maiara também. Lembrando que a planilha com as dicas vai estar disponível em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. No nosso site www.personavitro.com.br. Também deixar aqui para patrocinadores, pessoas que querem participar também, um e-mail aqui, contato@personavitro.com.br. A gente vai estar respondendo lá também. E é isso. E que eu aprendi com ele a montar janela e box, hein? Aí, ó. Eu ensinei. Vai dar Pelé em vocês. O povo vai estar sozinho lá, vai trocar de ajudante. O jogo vai virar. Mas vai dar certo. Eu torço pra isso. Quero ficar uns dias em casa descansando.
Gente, obrigado. E é isso. Mais um episódio aqui com a Adriana e Maiara. Tamo É isso aí. Vamos descansar agora, né? Depois de um dia de obra. Vamos Você já tá bonitão, já tomou um banho lá na obra já. Eu ainda tô aqui com a roupa ainda, né? Vamos descansar e bora pra luta, né? Não pode parar.